A história da mula sem cabeça. A mula sem cabeça é um personagem do folclore brasileiro e um dos mais conhecidos mitos do Brasil. A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha de cor preta ou marrom, que em lugar da cabeça tem uma tocha de fogo. A burrinha possui ferraduras de aço ou prata e relincha tão alto que se ouve a muitos quilômetros de distância. Também é comum ouvir o animal soluçando como um ser humano. Disse que a mula costuma correr pelas matas e campos assustando pessoas e animais. História da mula sem cabeça. Existem diferentes versões de história da mula sem cabeça. Em uma delas, conta-se que se uma mulher dormisse com o namorado antes do casamento, ela poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Essa versão estava ligada às tradições das famílias que buscavam o controle dos relacionamentos amorosos de suas filhas. Era uma forma de mantê-las nos padrões morais da época. Uma outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com um padre seria castigada e transformada em mula sem cabeça. De cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam manter um relacionamento amoroso com os sacerdotes da Igreja Católica. Segundo a narrativa, o encantamento acontecia nas noites de quinta-feira, quando a mulher era transformada em mula sem cabeça. Ela lançava fogo pelo pescoço e corria em disparada pelas matas e pelos campos. Com as patas, despedaçava os animais e as pessoas que surgissem em sua frente. O encantamento desaparecia no terceiro cantar do galo. Nesse momento, a mulher voltava à sua normalidade, geralmente exausta e ferida. Para acabar de vez com o encantamento que recaía sobre a pecadora, alguém deveria arrancar os freios da mula ou furá-la com algum objeto pontiagudo a fim de tirar-lhe sangue, mesmo que fosse apenas uma gota. O encantamento também poderia ser tirado pelo padre ou amante, que deveria amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar as missas. A lenda da mula sem cabeça não é uma história originalmente brasileira. Provavelmente ela teve sua origem nos povos da Península Ibérica e foi trazida para a América pelos portugueses e espanhóis. No Brasil, a lenda se espalhou pela área rural, pela zona canavieira do Nordeste e pelo interior do Sudeste do país. No folclore mexicano, a lenda da mula sem cabeça é conhecida como malora. Na Argentina, ficou conhecida com o nome de alma mula, podendo também ser chamada de mula ânima, tataconá ou mula frailera. Além de ser o personagem principal da lenda, a mula sem cabeça já apareceu, por várias vezes, em histórias infantis. Escritor Monteiro Lobato faz referência à mula sem cabeça e a diversas outras figuras do folclore brasileiro como, por exemplo, Saci Pererê, Curupira e Ara, Boitatá, Cuca e Lobisomem. Uma das versões da lenda é prescrita assim. A lenda da mula sem cabeça é uma história popular do folclore brasileiro que mistura elementos de mistério, sobrenatural e punição. Ela envolve uma mulher que, devido a uma maldição, se transforma em um ser aterrorizante. Há muitos anos, numa pequena cidade do interior, morava uma jovem chamada Maria. Ela era bonita, mas muito vaidosa e principalmente muito irresponsável. Maria se apaixonou por um homem casado e, embora soubesse que ele tinha uma família, não se importava. Ela começou a manter um relacionamento secreto com ele, desprezando as consequências de seus atos. Certo dia, o marido da mulher traída descobriu tudo e, em busca de vingança, foi até o padre da cidade. Ele contou toda a história e o padre, indignado com o comportamento de Maria, fez uma oração que resultou em uma maldição. Na noite seguinte, Maria foi transformada em um ser horrível, uma mula sem cabeça. Durante o dia, ela ainda era uma mulher comum, mas ao anoitecer, sua forma mudava completamente. Ela se transformava numa mula gigantesca com chamas saindo do pescoço, onde deveria estar sua cabeça, e trotava furiosamente pela cidade. Sua aparição era tão aterradora que quem a via caía de medo, e muitos diziam ouvir os gritos desesperados de Maria, como se ela estivesse pedindo ajuda. O ser passava a noite inteira em busca de vingança, galopando pelas estradas e assustando quem estivesse sozinho. A maldição só seria quebrada se Maria se arrependesse de seus erros, mas até hoje, ela continua aparecendo nas noites escuras, trazendo pavor a todos. Essa é a versão mais simples e direta da lenda, mas a história tem variações em diferentes regiões do Brasil. Em algumas, a mula sem cabeça é associada a um castigo mais divino, e em outras, a narrativa ganha mais detalhes sobre como ela foi amaldiçoada para sempre. Se inscreva e curta para mais vídeos.